Carla Brandão, psicóloga e presidente do Conselho Regional de Psicologia, seja bem-vinda. Bom, eu vou dizer assim de uma forma pejorativa, nós estamos num momento meio maluco da história, né? A gente liga a televisão e a gente não sabe o que é mais realidade, o que é ficção, o que é humor, né? O que é verdade, o que é mentira. Tempo de fake news. Tem gente, se você entra nas mídias digitais, toda hora tem um videozinho falando sobre o fim do mundo, sobre o anticristo. Isso é uma pressão psicológica violenta em um período da história onde o mundo vive uma pandemia, onde as pessoas voltaram, como na Idade Média, a ter medo de morrer, As pessoas descobriram que ficar dentro de casa era uma das armas para evitar a disseminação do vírus. Crise econômica, desemprego, certo? Desemprego, fome voltando a bater na porta dos brasileiros e agora também o medo de um golpe militar com o presidente todo o tempo ameaçando. Não está fácil. Quer dizer, socorro, chamem os psicólogos. Lhe pergunto, é um momento onde a psicologia está sendo muito acionada pela população. Eu nem falei também, sabem o quê? Nos bullying pela internet, levando pessoas à depressão, suicídio. Boa tarde. As fake news. As fake news. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos vocês, aos paraibanos e paraibanas. E antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de parabenizar a todos os psicólogos e psicólogas da Paraíba, né? Hoje é o nosso dia, é o dia da profissão, completando 59 anos de existência aqui no Brasil. E eu diria que nós temos muito mais a comemorar em termos de profissão do que lamentar, embora, né, com todo esse contexto, né, que você traz, a gente passa por um momento de grande resistência, né, de luta, mas também de muita resistência frente a tudo isso que a gente está vivendo. Indo diretamente à tua questão, né, os psicólogos estão sendo muito acionados? Sim, né, respondendo de forma bem objetiva, tanto para o sofrimento mental, né, e aí todas as condições que você aponta, desemprego, medo da morte, medo do adoecimento, perda de renda, né, porque mesmo aquele que não perdeu o emprego está numa condição de redução de renda, pelo contexto geral, o isolamento social, o convívio mais intenso, né, familiar, e aí a gente precisa pensar que nem toda a família é harmônica, nem toda a família, as relações são afáveis, a gente precisa pensar nos contextos de violência, de agressão, de submissão, de violação dos direitos vários, que nesse momento ficam mais intensos. Doutora Lívia, me diga uma coisa, o que é que a senhora recomendaria diante de todos esses problemas que a pessoa humana tem enfrentado, né? São coisas diferenciadas do antes pandemia, não é? Então, minha pergunta é justamente essa, já fazendo uma consulta, talvez, e muito provavelmente, né, o que as pessoas que estão nos ouvindo estão querendo ouvir. O que é que a senhora recomendaria nesse momento? Eu acho que a gente precisa pensar em duas perspectivas. Do ponto de vista individual, né, da pessoa que está sofrendo, né, frente a toda esses enfrentamentos, é importante que, primeiramente, ela consiga identificar, né, esses sinais de sofrimento. Muitas vezes é banalizado, né, ou pela própria pessoa, ou pela família, isso é bobagem, é assim mesmo, todo mundo está passando por isso, mas na verdade cada pessoa passa por uma situação, por uma adversidade de forma diferenciada. Então é importante não banalizar, né, não negligenciar e procurar ajuda profissional. Então a primeira orientação é busque o posto de saúde mais próximo à sua residência, né, e lá vai ser feita uma consulta, uma avaliação e os encaminhamentos necessários para que essa pessoa tenha o devido apoio. Numa outra perspectiva, né, a gente precisa olhar, e aí do ponto da psicologia mais ampla,
os enfrentamentos vários que a gente tem se deparado e tem precisado se posicionar. E aí eu volto às questões, né, de fome, de violência, de misoginia, de desemprego, de todas as situações de violação de direitos, né? O momento que a gente está vivendo, ele sofre um impacto pelas questões políticas e econômicas, como ele bem colocava, né? O lidar com fake news, o lidar com uma série de questões que afetam as pessoas individualmente, mas também a sociedade como um todo. E a gente precisa pensar, do ponto de vista da psicologia, formas de resistir e de enfrentar essa situação. Quando a gente fala de saúde mental, é preciso olhar não apenas o indivíduo, né, que precisa desse encaminhamento, desse apoio mais individualizado, mas também os grupos sociais que estão sendo afetados, estão sendo feridos nos seus direitos, né? Atingidos, né? E a situação indígena, as questões raciais, não só de indígenas, mas de negros, mulheres, a população LGBT, né? A gente precisa reconhecer que vivemos num país racista, misógino, homofóbico, e que isso sempre esteve presente, porém, no momento atual, isso é fomentado por discursos de ódio e que incentivam e, de alguma forma, até ratificam determinadas situações. Então, o lugar da psicologia é desse cuidado individualizado, que é importante, o reconhecimento do indivíduo, da busca pela ajuda, mas também esse olhar mais ampliado, político, para o cuidado com as populações, né? Fábio. Posso? Então, eu estou aqui ansiosa para fazer essa pergunta, porque, assim, antes da senhora chegar, eu comentava aqui nos bastidores com meus colegas que os sociólogos do futuro, quando eles tiverem, que efetivamente isso vai acontecer, que se debruçar sobre esse período, né, da história do país, vão ter necessariamente que contar com o suporte dos profissionais de saúde mental. Vai ter que convocar aí, ter ajuda para esse entendimento de psiquiatras, de psicólogos, de psicoterapeutas, enfim, todo o conjunto que atua na saúde mental. Por quê? É muito difícil para mim, e eu digo isso de cátedra porque a minha família, eu estou falando dos meus problemas domésticos mesmo, na minha família, e eu sei que na família de muita gente, uma reunião familiar virou uma questão de tensão, porque há uma divisão muito grande no país. Quem é a favor do presidente, né, é extremamente agressivo nessa defesa, quem é contra também é agressivo nessa defesa, mas o que é mais desafiador para mim é entender como pessoas pacíficas, eu tenho esse exemplo, como eu falei, doméstico, pessoas absolutamente pacíficas, honestas, com um comportamento realmente absolutamente humano, se revela em discursos como: eu vou pegar em arma, eu vou defender o presidente, eu quero que os ministros do STF morram, eu quero matar eles e até a última geração deles. Eu tenho escutado isso dentro da minha casa, até dentro do meu contexto familiar e de amizades. Isso, para mim, doutora, é absolutamente desafiador. O que é que está acontecendo? Que lavagem cerebral é essa? Essa violência, essa ânsia de decidir as coisas, de fazer a sua visão de mundo, a sua visão política prevalecer de forma agressiva, era uma coisa latente ou foi estimulada? O que, afinal de contas, acontece com essas pessoas? Pessoas com um comportamento tão brando, né, que eu conheço de perto, que eu acompanho, que faço parte da vida dessas pessoas, comportamentos tão brandos, que se revelam
desejosos de matar ou morrer em defesa de uma ideologia. Como explicar essas pessoas? É uma pergunta bem complexa a tua, né? Eu Porque sei, é um problemão. Então, eu acho que a gente nem consegue esgotá-la aqui, porque envolve vários aspectos, né? Desde quando você coloca pessoas tão pacíficas, então, aspectos individuais, a todo o contexto que a gente está vivendo, político, econômico, social, né? A situação de privação, Divisão ideológica, né? A visão ideológica também, mas aí a gente precisa também olhar que a gente tem um presidente que fomenta determinados posicionamentos, e aí quando você traz que uma pessoa é pacífica, a gente precisa pensar, ela é de fato pacífica ou ela nunca manifestou porque existem regulações sociais que não permitem, né? A gente sabe que a lei, o direito, ele vai dizer o que é possível, o que é legal, o que é permitido, o que é ético e o que não. E isso tem uma função, inclusive psicológica, importante, né? Se não é permitido, por exemplo, portar arma, nenhum cidadão que não esteja legalmente autorizado vai considerar isso. Mesmo num contexto de violência, de assaltos, e a gente pensa em outras estratégias, né, da segurança pública, de maior, de rondas no bairro, você vai pensar dentro do que é possível. Do momento em que uma autoridade começa a anunciar outras possibilidades, mesmo aquele que nunca pensou em usar arma ou em matar, em se defender, né, ele começa a considerar isso. Então, assim, é difícil falar em termos de pessoas isoladamente, sem considerar tudo isso e quem de fato é essa pessoa. Porque a gente também tem aqueles que, apesar da orientação do presidente de que é possível, né, ter sua arma, que você deve fazer a justiça com as próprias mãos, enfim, tem pessoas que jamais farão, né, que não tomam isso como um meio, como uma alternativa. Doutora, eu gostaria de trazer um assunto mais para a pandemia. Eu vou também falar aqui, já que a Adriana tocou no assunto pessoal, vou tocar no assunto pessoal também. Eu tive um irmão que teve a Covid e ele ficou bastante delicado, certo? Num estado bastante delicado. E muitas pessoas, que eu estou falando do caso dele específico, mas eu já acompanhei várias e dezenas de pessoas que, Marconi, durante esse período da pandemia, trancados dentro de casa, no início ficaram trancados, ficaram sem saber, ficou assustado. Eu acho que ninguém vivo hoje passou por um momento desse de pandemia, trancado, todo mundo sem saber o que ia fazer. Sem saber o que o mundo vai fazer. Não, se tranquem dentro de casa, fiquem em casa, não pode sair. Se sair vai morrer, vai ser infectado, infectar o seu pai, sua mãe, seus avós. Ou seja, muita gente meio que fica pirado. E diante disso, que eu lhe pergunto, como é que está sendo esse trabalho com essas pessoas? Se está existindo políticas públicas, justamente os governantes começam a enxergar que isso também virou um problema. Eu digo isso também, nessa pessoa do meu irmão, eu acho que ele tem um problema, que inclusive a médica disse que ele teria que ser acompanhado, porque ele ficou apavorado só em saber que ele estava com a situação do pulmão dele estava bastante complicada, ele teria que ficar internado no hospital e consequentemente, caso não tivesse uma melhora, poderia ser entubado. Ou seja, isso deixou ele de uma forma tão perturbada. E isso não só foi ele, foram outras pessoas que eu inclusive conversei com a equipe médica. Ela disse também, olha, essa tensão do seu irmão não é uma coisa dele não, várias pessoas estão acontecendo desse jeito também. Eles entram lá lúcidos, recebem a informação, com um dia, até a tarde mesmo você pode piorar. Ou seja,
perturba a cabeça dessas pessoas. Eu gostaria de saber se o próprio sindicato de vocês tem conversado com os gestores para fazer um trabalho diante dessas pessoas. No caso, o conselho, né? Isso, existe o conselho, o sindicato, né? Que aí tem outras funções. Então, a gente tem as parcerias, nós temos, no Conselho, a gente tem mais de 20 comissões, né, que tentam abarcar todas essas demandas da sociedade. Vocês estão acompanhando isso? Sim. E aí a gente tem comissão de saúde, comissão hospitalar. Por exemplo, no momento inicial da vacinação, a gente teve diálogo, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, né, para entender como é que ia se dar esse processo. Era uma pergunta que chegava para nós. O ano passado, a gente viveu um momento muito mais tenso, porque o início da pandemia, além de lidar com tudo isso que você colocou, do isolamento, dessas tensões todas, a gente lidava ainda com o desconhecido, né? Porque a instabilidade, a insegurança, não saber até que ponto as questões relativas à contaminação. Então, foi um momento de muita tensão. Todos os problemas emocionais e sociais já existentes naquele momento, eles foram agravados. E aí a gente acompanha, através das nossas comissões, primeiramente, assim, os serviços que oferecem trabalho com psicólogo. Como o Conselho ele tem essa função, né, é a função precípua dele, a orientação e a fiscalização profissional, então todos os serviços que têm o exercício do psicólogo, a gente faz esse acompanhamento, tanto da fiscalização e orientação espontânea, quanto da que é solicitada. Nesse momento, a gente está trabalhando remotamente e, pelo contexto de pandemia, fazendo essas visitas só quando solicitadas em situação mais delicada. Por exemplo, as clínicas, as comunidades terapêuticas chegam de forma até mais recorrente nesse período as denúncias, né, de como é que está sendo, que tipo de tratamento está sendo dado àquelas pessoas que precisaram, né, num caráter emergencial, ir para uma clínica, se submeter a tratamento multiprofissional mais específico e que a gente espera que seja um tratamento direcionado para a saúde mental, que seja orientado para o bem-estar e que nem sempre isso se configura. E aí é o momento de fazer essa visita, fazer relatório. Normalmente são visitas realizadas em conjunto com o Ministério Público e aí todas as entidades públicas que devem ser acionadas, a gente faz o contato e encaminha o relatório para que sejam tomadas as providências. Lhe pergunto, é uma pergunta muito questão da sua profissão. A questão das vocações, a gente sabe que o Brasil não tem no ensino médio uma atenção à questão vocacional. Você, como presidente do conselho, assim, que conselho você dá a quem qual o perfil do estudante, da pessoa, do ser humano que seria vocacionado para o campo da psicologia? Porque às vezes a pessoa faz o curso e não tem a vocação assim. Qual o seu conselho como presidente, como psicólogo e presidente do conselho? Eu estou aqui sorrindo porque assim como a Adriana, né, é uma pergunta difícil. Sim, mas porque hoje, assim, a gente tem uma psicologia que é muito diversa. Para quem não está no curso de psicologia, para o estudante, normalmente, quando ele pensa na profissão, ele pensa na clínica. Tá. Ele pensa na psicoterapia ou em aplicar testes psicológicos, que é a linha mais tradicional, né, mais antiga da psicologia. E aí, normalmente, ele vai se imaginar num consultório, né, fazendo aquela consulta, enfim. É a pessoa que tem, assim, que tem a capacidade de ouvir. Essa é a principal característica e que vai permear, eu acho que todos os espaços em que o psicólogo precise atuar. Ele vai precisar ter uma boa escuta, uma boa observação, saber fazer uma entrevista,
eu Ser diria... um bom observador do comportamento humano. Sim, a observação, né, de contextos, né, do comportamento e dos contextos também. Então, assim, acho que essas três características, elas são fundamentais, mas que necessariamente elas têm que anteceder ao curso, Claro. porque o curso ele deve capacitar para isso. Claro. Agora, a gente tem uma diversidade de campos de atuação em que permite aí diferentes perfis, né, desde aquele que prefere um trabalho mais individualizado dentro da clínica, ao que prefere trabalhar com grupos, em grupos comunitários, com intervenções grupais ou individuais, em empresas, em associações, em escolas, porque aí eu estou falando nas políticas públicas de um modo geral, de saúde, de assistência, eu estou falando daquele profissional que vai trabalhar com outros profissionais, com grupos de pessoas. Então, a gente tem aí um perfil muito diverso, né? Hoje, só para você ter uma ideia, a psicologia e o serviço social são as duas categorias que mais ocupam espaço no SUS e no SUAS. Então, nas políticas, né, de assistência e de saúde. E quais são as demandas hoje dos psicólogos? Eu diria que a primeira ainda, né, e até por esse caráter mais do conhecimento, do senso comum, é a demanda para o atendimento clínico, né, para a psicoterapia. E, paralelamente a isso, a gente vai ter o trabalho nas políticas públicas, né, tanto o trabalho na prevenção, na promoção da saúde, em hospitais, na saúde mental, trabalho, no caso, nas políticas públicas de assistência orientado para proteção, né, e garantia de direitos. Então... Pergunta, doutora, veja bem, inclusive eu acho que é uma pergunta até importante, sob o ponto de vista assim, de problemas que a gente enfrenta na própria casa, né, do indivíduo. E a minha pergunta é, como é que é possível perceber, né, que a pessoa estaria aí com estresse, não é, com um problema que precisaria justamente de uma assistência de um psicólogo? Como é possível perceber? Eu acho que, primeiramente, há uma mudança no comportamento, né? Quem convive vai poder identificar isso, ou a própria pessoa, e do ponto de vista da psicologia, né, que não convive, que não conhece, não tem parâmetros para comparar, eu diria que esses três elementos que eu colocava para ele, né, a observação, uma boa escuta e a condução de uma boa entrevista, te permite identificar ali elementos que já apontam para um agravamento, para uma condição que é não salutar a vida dessa pessoa. E aí é quando devem ser tomadas as providências, inclusive no sentido de prevenir esse agravo, né? Prevenir que se instale ali um quadro característico de um transtorno, de um adoecimento. Isso é, inclusive, algo que a gente tem muito pouco, né? Não só no nosso estado, mas no nosso país, mas políticas de prevenção. A gente normalmente encontra os quadros já avançados e com muito maior dificuldade de se tratar e a pessoa, inclusive, num sofrimento muito mais profundo. Eu sei que é uma coisa difícil, assim, talvez não seja tão fácil, talvez você nem queira opinar, mas como eu já vi uma psicóloga sendo entrevistada e uma jornalista perguntando, você vê traços de psicopatia do nosso presidente da República? A pergunta, preferia não responder. Mas assim, você vê, mas trace um perfil, que tipo de prisão? Assim, eu sei que a distância e tal. É difícil fazer um enquadramento, né? O que a gente pode dizer é que ele tem uma conduta que é atípica, né, de um presidente. A gente para entende. um estadista, uma pessoa responsável. Sim, é uma liderança. Uma liderança, ela não só tem que ser exemplo, né, na sua conduta, mas, e a gente está falando de um país democrático e que se orienta por prática, e que tem que prezar pelo bem-estar do próximo. Né? Isso reflete o comportamento do ser humano? Como? Isso reflete, por exemplo, aí traz a coisa do outro chegar lá, você tem que pegar em arma, as pessoas usando arma, gente sacando arma e atirando.
essa incitação permanente ao tensionar, à tensão, né, ao confronto. É atípico, é algo que não cabe, né, para um presidente, para qualquer liderança, né, para alguém que tem que ser referência para uma nação. É uma influência ruim, no caso, né? Sim, sim. Ok, 13h42, mais alguma pergunta? Hoje é o dia do psicólogo, eu tenho que perguntar isso. Mas assim, desculpa, o que é um psicopata? Só pra gente. Eu não sei se é da psicologia ou se é da psiquiatria. Mas o que é uma personalidade psicopata? Psicopata é aquele que ele não estabelece uma conexão salutar com a sociedade. Tá? É uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, pensar no problema do outro e, ao contrário disso, pensa no bem-estar próprio, nos seus benefícios, sem perceber, ou não é nem sem perceber, mas sem considerar os riscos ou o que ele pode estar gerando de mal para outras pessoas ou grupos. Mas isso aí cai como uma luva do presidente Jair Bolsonaro, cai como uma luva. 13, tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Hoje é o dia do psicólogo, né? Depois que... Hoje não é o dia. Não. Hoje não é o dia do psicopata. Depois que terminar a entrevista, a senhora podia dar uns conselhos a Décio, assim, de como resistir ao pau de arara. Porque se o golpe que ele está achando que vem, de fato acontecer, ele é um candidatíssimo a ser torturado. A ser preso e torturado. Então, dê umas dicas de como suportar. Resistência psicológica. Muito obrigado pela sua participação, Carla. A gente parabeniza aqui todos os psicólogos através de você, esse profissional tão importante, né, em nossas vidas, como você bem disse, hoje 2 áreas que ocupam espaço no Sistema Único de Saúde, o psicólogo e o assistente social. Veja bem, o assistente social é aquele que acolhe, né, por exemplo, uma função, o assistente social, você vai visitar um parente que está no hospital, você passa pelo assistente social, que vai fazer toda aquela articulação, tal. O psicólogo é aquela pessoa que você está com um problema, seja no trabalho, seja... Enfim, tem um psicólogo para fazer aquela orientação psicológica. São problemas que nós vivemos hoje. Né? Nós vivemos hoje grande ansiedade. Eu acho que todo brasileiro hoje tem um pouco de ansiedade. Nós estamos num momento de muita tensão, um momento sombrio, porque medo de morrer, pandemia, vendo amigos indo embora, vendo o emprego ir embora, vendo o salário ir embora, né? A internet às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Então, mais do que nunca, a figura do psicólogo é necessária, é gênero de primeira necessidade hoje do cardápio do brasileiro, que é a saúde, né? A saúde mental, a saúde psicológica, a estabilidade emocional. Parabéns a todos através de Carla Brandão. Eu gostaria, estamos terminando já? Porque a gente tem um intervalo e depois a gente volta para... Eu gostaria só de finalizar, né, agradecendo a vocês a oportunidade, lembrando que o mês da psicologia, o nosso mote, né, é o esperançar no caos, desafiar o cuidar. Diz do momento que nós estamos vivendo, da importância do nosso trabalho, que a gente espera também que seja valorizado ainda mais e reconhecido, né, pelos nossos governantes, e também convidar os profissionais para os pré-coreps, né, que são os eventos que antecedem ao Congresso Regional de Psicologia e o Congresso Nacional de Psicologia. São 2 eventos importantes porque neles são pautadas as questões da psicologia e as pautas que vão reger o nosso trabalho nos próximos 3 anos. Então, é um espaço extremamente democrático em que os profissionais orientam, né, trazem as discussões e votam o trabalho para o triênio. Fora isso, agradecer a todos os psicólogos e psicólogas da Paraíba pela parceria, né, aos colegas do Conselho, profissionais, conselheiros e colaboradores, né, ao Grupo Gestor também em Campina Grande, pelo trabalho realizado durante esse período e colocar a nós do Conselho à disposição, acompanhem as atividades
nas redes sociais e à disposição da profissão, com o desejo, né, de dias melhores para todos nós. Muito obrigado, Carla Brandão, boa sorte, feliz dia do psicólogo e que as pessoas se inspirem, né, nessa profissão bonita para ajudar o próximo. Muito obrigado pela sua participação.